Te conto sobre o drama superado pelo Gerson para classificar o Flamengo para a grande decisão da Copa do Brasil. Por falar nessa decisão, Flamengo e Galo têm enorme rivalidade. O Flamengo com chance grande de saída de um zagueiro super importante do grupo. Para completar, Neymar de volta ao futebol mundial e com boa atuação nos 15 minutos vestindo a camisa do Al Hilal. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre um titular do Flamengo de saída. Eu me refiro a Fabrício Bruno, informação importante que vem de dentro do clube, de uma pessoa, de um atleta com quem o Fabrício Bruno tem excelente relação. Essa pessoa me procurou ao longo do sábado para contar que é grande a chance de o Fabrício Bruno ser vendido em janeiro. E é legal contar essa notícia em meio às especulações de que o Léo Ortiz interessa a Juventus da Itália. O Flamengo não tem planos de abrir mão do Léo Ortiz, recém-contratado. A estratégia da diretoria rubro-negra é negociar Fabrício Bruno, zagueiro de 28 anos de idade, comprado do Red Bull Bragantino por 2,5 milhões de euros. Fabrício esteve bem perto de deixar o Flamengo em 2024. Ele teve uma oferta de 14 milhões de euros do Rennes, da França, e uma proposta de 15 milhões de euros do West Ham, da Inglaterra. Nenhuma das duas avançou, mas ele segue sendo cobiçado por clubes da Europa e o Flamengo já acena com a chance de negociá-lo em definitivo assim que a competição terminar. Até porque imagina-se que o Fabrício Bruno não tenha tanto espaço, especialmente com o Felipe Luiz. A tendência é que Léo Ortiz e Léo Pereira formem a dupla de zaga titular. Já havia contado para vocês que é grande também a chance de Davi Luiz não permanecer para o próximo ano. O veterano zagueiro do Fla tem contrato só até 31 de dezembro e ainda não foi procurado para renovação de contrato. Só para completar, se o Flamengo vender o Fabrício Bruno por agora, ainda vai ter a valorização de alguém convocado recentemente para a seleção brasileira. Bora falar agora sobre Danilo. Lateral direito da Juventus está cada vez mais perto de gerar reforço do Flamengo para janeiro. Uma fonte minha dentro do Fla assegurou que o lateral não está nos planos da Juventus e que a coisa pode acontecer já no mês de janeiro. O contrato do Danilo com a Juve se encerra em junho do ano que vem. Jogador que é super importante, tem uma história grande, mas que perdeu moral com o atual treinador. Das 9 partidas da Juventus na temporada, ele só esteve em 4. Uma delas como titular, outras 3 na condição de reserva. No último mês, inclusive, o Danilo participou de um único jogo, foram 20 minutos, entrando nos 20 minutos finais do duelo contra o Cagliari. Danilo já percebeu que não faz parte dos planos da Juve, até por isso tem conversado com o Flamengo para antecipação da sua saída da Itália. Ele, em vez de ficar até junho, se tornaria reforço rubro-negro a partir de janeiro. Atleta que teve seu nome defendido primeiro pelo técnico Tite, depois da demissão do Tite, Felipe Luiz, que é o novo comandante, seguiu batendo na tecla de que seria um reforço importante. Jogador convocado para a seleção brasileira, chegou a ser titular na primeira das 2 partidas das eliminatórias da data FIFA do mês de outubro. Essa pessoa com quem conversei no Flamengo tratou essa chance de negociação do Danilo com o Flamengo para janeiro em 80%. Ela disse que a coisa tem caminhado e as partes têm trabalhado mesmo com a eleição de 9 de dezembro para que o Danilo se torne reforço na virada do ano. Quero contar também sobre o Flamengo com novidade em relação à eleição marcada para 9 de dezembro. Conselho de Administração do Flamengo vetou nas últimas horas a presença de 2 dos candidatos no pleito. O Valim Vasconcelos e o Pedro Paulo tiveram suas candidaturas impugnadas. A alegação é de tentativa de fraude, com a utilização de assinaturas falsificadas de sócios do clube, segundo análise da comissão eleitoral. Dessa maneira, vão concorrer à presidência do Flamengo Rodrigo Dunch, candidato da situação, Maurício Gomes de Matos, que surge como uma terceira via, e o BAP, candidato de oposição. Bora falar agora sobre Gerson, que precisou superar um drama para estar na partida semifinal da Copa do Brasil, e o Gerson teve atuação gigante, talvez o melhor atleta do Flamengo em campo, no 0-0, que colocou o rubro-negro na final da Copa do Brasil. Vene Casagrande estava contando que o Gerson acordou nesse domingo completamente sem condição de jogo, dores por todo o corpo, febre e dor de cabeça. Há 3 horas do jogo, ainda na concentração, o Gerson precisou tomar na veia vitamina C, antibiótico, além de outros remédios e soro. E ele acabou melhorando, se colocando à disposição
para partir da atuação gigante, especialmente depois da expulsão do Bruno Henrique, aos 26 do primeiro tempo. O técnico Felipe Luiz tira o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno, reforçando o sistema defensivo. A partir daí o Flamengo passa a não ter atacante e o Gerson precisou ser o cara a segurar e centralizar todas as ações ofensivas do Fla rubro-negro, que está na decisão da Copa do Brasil e por isso já tem 31 milhões e meio de reais garantidos como prêmio do vice-campeonato. Preciso falar agora sobre a grande rivalidade entre Flamengo e Atlético, adversários da final da Copa do Brasil. Jogos marcados para 3 e 10 de novembro. Nessa semana, na quinta-feira, a gente conhece, através do sorteio, os mandos de campo. Quem joga a primeira partida em casa, quem joga a segunda. Esses times já se enfrentaram em duas decisões nacionais. A primeira delas em 1980, Campeonato Brasileiro, que terminou com o título do Fla. A segunda, mais recente, em 2022, na Supercopa do Brasil, que terminou com o título do Galo, depois de decisão por pênaltis, vitória por 8-7. Queria explicar um pouquinho de forma rápida e resumida sobre a rivalidade entre Galo e Flamengo. O torcedor atleticano detesta o torcedor rubro-negro e a recíproca é verdadeira. Tudo começa na Libertadores de 81. No jogo do Maracanã, torcedores do Flamengo direcionam rojões para torcedores do Galo. Houve a necessidade, por conta de um empate na classificação da fase de grupos, da realização de um jogo extra, que aconteceu em Goiânia com a arbitragem de José Roberto Wright. O árbitro acabou expulsando 5 jogadores do Galo, a partida nem acabou. O Flamengo foi considerado vencedor e seguiu adiante rumo ao título da Libertadores de 81. Até por isso, o torcedor do Galo, sempre que fala do Flamengo, remete à arbitragem e essa atuação de José Roberto Wright. Para você, quem vence o título da Copa do Brasil? Vai dar Flamengo ou vai dar Galo? Só para lembrar, muita coisa envolvida em jogo. Primeira coisa delas, o título nacional. Depois, a classificação para Libertadores do próximo ano e para a Supercopa do Brasil. Isso sem falar em 73 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vencedor do torneio. Bora falar agora sobre a volta do Neymar, segunda-feira, marcante para o atacante, que não jogava desde 17 de outubro do ano passado, quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Neymar atuou nos 15 minutos finais do confronto entre Al Hilal, o time dele na Arábia Saudita, contra o Al Ain, equipe dos Emirados Árabes Unidos, que é o atual campeã da Champions Asiática. Foi inclusive o Al Ain o único a vencer o time do Neymar na temporada passada, nessa campanha rumo ao título da Libertadores da América dos Árabes. Nessa segunda-feira, mesmo jogando em casa, o Al Ain perdeu para o time do Neymar por 5-4. O Neymar entrou nos 15 minutos finais. Nesse período, o time do Neymar vencia por 5-3, mas teve um zagueiro expulso. Levou o 5-4 e até correu algum risco de tomar o empate. Mas, para destacar a atuação do Neymar, na primeira participação dele, ele recebe a bola, inicia o contra-ataque, tabela com o centroavante do Mitrovic. Eu já estava esquecendo o nome do Mitrovic, jogador da Sérvia muito interessante. O Mitrovic devolve para ele, o Neymar puxa para a perna esquerda e bate cruzado com muito perigo. A bola só não entra porque o goleiro do Al Ain faz grande defesa. Próxima partida do Neymar em campo, provavelmente no dia 4 de novembro, quando o Al Hilal volta a jogar pela Champions Asiática. Ele não está inscrito no Campeonato Saudita, vai poder voltar a disputar o Campeonato Saudita somente no ano que vem e deve ser uma das novidades da seleção brasileira na convocação para a data FIFA de novembro, confrontos contra a Venezuela e Uruguai. O Denner está querendo saber se é verdade que o Al Ain vai demitir o Hernan Crespo e contratar o Abel Ferreira como técnico. Vamos lá, Denner. Hoje teve Al Ain 4, Al Hilal 5, só para contextualizar. O Al Ain é o atual campeão da Champions, time dirigido pelo Hernan Crespo. O Al Hilal é o time do Jorge Jesus, que teve o retorno do Neymar. O Neymar não jogava desde 17 de outubro do ano passado. Neymar entra a 15 minutos do fim, faz boa participação, inclusive na primeira jogada dele, ele tabela com o Mitrovic, chuta e a bola só não entra porque o goleiro se estica e salva no cantinho. Não há nenhuma chance de o Crespo ser demitido. Só para vocês entenderem, o Crespo foi o único a vencer o Al Hilal durante toda a temporada passada. E ele não só venceu, como garantiu o título da Champions Asiática, até por isso o time vai disputar o Mundial de Clubes, tá bom? Ricardo Fernandes, sacanagem o que o VAR vem fazendo para atrapalhar o ano do Flamengo. Sina Alexandre Arnaldo, Wanderson George. A não renovação do Gabigol já é um reforço para 2025. Falta agora buscar se livrar de Alan, Davi Luiz e Bruno Henrique. Bora lá, Wanderson, esse assunto é super importante. E nos últimos dias, Marcos Braz e Rodolfo Landim surfaram na onda de que o Gabigol poderia renovar o contrato.
Há uma diferença muito grande entre o que é dito diante dos microfones de maneira estratégica e pensada e aquilo que é debatido internamente. Por que Landim e Marcos Braz passaram a falar sobre a chance do Gabigol ficar? O Gabigol demonstrou um princípio de reação com a chegada do Felipe Luiz, e o Gabigol é o tipo do cara que atrai votos dos sócios e de torcedores, porque há uma camada muito grande de rubro-negros que gostam do Gabigol, embora outros não gostem, né? Então foi por isso que o Marcos Braz e o Rodolfo Landim começaram a especular sobre a chance de continuidade dele. O que eu posso contar para vocês ouvindo de uma pessoa lá de dentro, que não tem motivo nenhum para vender uma ilusão ou contar uma história, é de que apesar de todo esse barulho, não há intenção do Flamengo de renovar contrato com o Gabigol, tá? Essa é a posição da diretoria do Rodrigo Dunsch. Resta saber se o Dunsch vai vencer a eleição. Nessa segunda-feira, inclusive, tem notícia importante. A comissão eleitoral lá do Flamengo, que foi criada, vetou as candidaturas do Pedro Paulo e do Valim Vasconcelos. Então a gente deve ter só 3 candidatos mesmo. O Rodrigo Dunsch concorrendo pela situação, o BAP concorrendo pela oposição e o Maurício Gomes de Matos uma espécie de terceira via. O Corinthians efetuou o pagamento de uma multa de R$500 mil ao Flamengo pela utilização de Hugo Souza no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O contrato de empréstimo entre os clubes previa que, a cada partida em que o goleiro enfrentasse o Flamengo, o Corinthians deveria arcar com esse valor. No total, o Timão desembolsou R$1,5 milhão para utilizar o jogador em 3 confrontos diretos contra o rubro-negro. Esse pagamento faz parte de uma série de negociações envolvendo a possível compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza pelo Corinthians. O valor total para garantir a permanência do goleiro no elenco paulista chega a R$7,3 milhões, o que inclui o custo do empréstimo, as multas pelas partidas jogadas contra o Flamengo e os R$4,8 milhões referentes à metade dos direitos econômicos do atleta. O contrato também prevê um prazo para o acerto total entre os clubes, que vai até o dia 30 de novembro. Caso não haja um acordo até essa data, a negociação terá de ser reiniciada, o que poderá alterar os termos financeiros do negócio. Atualmente, a direção do Corinthians está otimista em relação ao cumprimento das exigências do Flamengo e confia que o acordo será fechado dentro do prazo estabelecido. Além disso, o Corinthians já tem um acordo com o empresário de Hugo Souza para um contrato de 4 temporadas, que inclui luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo. O goleiro também deverá receber uma valorização salarial, tornando-se um dos atletas mais bem pagos do elenco alvinegro. O desfecho da compra ainda depende da aprovação de um fiador. O Corinthians apresentou uma garantia financeira, mas o Flamengo rejeitou a proposta devido a questões anteriores relacionadas à compra do lateral Mateuzinho. Agora, o Corinthians precisará apresentar uma nova garantia para concluir a compra de Hugo Souza e resolver esse impasse. Enquanto isso, por conta do vínculo ainda ativo com o Flamengo, o Corinthians precisou pagar a multa de R$500 mil pela terceira vez para ter o goleiro em campo na partida da semifinal da Copa do Brasil, disputada no último domingo.